O clique de hoje já não registra tanta beleza quanto antes, como há uma década, quando era possível pegar peixes assim, um dourado de 12 quilos. Eu me sinto como um velho, tá? Porque eu estou contando histórias do rio, histórias de coisas que já não existem mais. É como um filho perdido, que está sumido. Eu sei que ele existe, mas não posso tocar nele. Estamos em Sacramento, no Triângulo Mineiro, onde o Rio Grande passa a dividir 2 estados. Minas de um lado, São Paulo de outro. E o desabafo é de quem luta por novas propostas ambientais para as usinas. 97, 98% das espécies de peixes das águas brasileiras são peixes de piracema, então são peixes que necessitam de água corrente. E com essa sucessão de hidrelétricas construídas nos rios, você acaba com o processo reprodutivo dessas espécies. O Rio Grande possui mais de 200 espécies de peixes catalogadas. Cerca de 5% delas estão em extinção, como a piracanjuba. Mas o símbolo dessa ameaça é um gigante. A foto tem quase 7 décadas. Seu George, hoje com 91 anos, é quem segura o jaú, de 112 quilos. O jaú é o maior que eu já vi. O peixe que assustava os pescadores parece ter ficado na lembrança. O jaú não gosta de água parada. As usinas acabaram com ele. Na Estação Ambiental de Volta Grande, em Conceição das Alagoas, é desenvolvido o mais importante trabalho de repovoamento do Rio Grande. Na época da reprodução, os peixes precisam subir a correnteza, a chamada piracema. Só assim gastam energia para ativar os hormônios sexuais. Eles começam a subir e acabam ficando no pé da barragem, porque não tem como eles transporem, na verdade, essa barreira criada por ela para conseguir subir totalmente. Então, toda instalação de barragem, indiretamente, acaba causando um impacto ao processo de reprodução de peixes. E as espécies mais impactadas são exatamente as espécies que dependem desse processo, o processo da piracema. Nos laboratórios, os pesquisadores induzem a reprodução. Esse é o som do namoro das curimbas. Os peixes que nascem desse processo ajudam a repovoar o rio. Mas o projeto mais ambicioso está apenas começando, o que quer salvar o jaú da extinção. Pesquisa que exige força. É um peixe que debate bastante. Se você encarar ele mano a mano, é muito difícil. Exemplares que cresceram em um tanque oferecem um material genético. Parte é congelado para futuras pesquisas. O restante é usado para o processo da vida. Em cada frasco, milhares de ovos, colocados com cuidado em berçários. No microscópio parecem pedras preciosas. Mas os desafios com a espécie não foram vencidos. Voltar àquela época de 40, 50 anos atrás, possivelmente nós não vamos conseguir. Mas nós vamos ter alguns representantes aí em algumas áreas, né, para contar para que nós possamos contar para os nossos netos que o jaú ainda não desapareceu. É difícil acreditar que essas minúsculas criaturas poderão chegar a 1,5 metro de comprimento e a pesar cerca de 100 quilos. Daqui a 6 meses elas estarão mais ou menos com 10 centímetros, prontas para ganhar a natureza. Nestas incubadoras estão depositadas grandes esperanças para o gigante brasileiro, que quase perde a batalha para o progresso. 6 meses depois, os pequenos jaús ganharam o Rio Grande. As usinas também tiveram que se adaptar ao meio ambiente. No rio com barreiras, um caminho para a preservação. Aliás, um caminho de 300 metros. Este é o tamanho deste canal, que permite que os peixes cheguem ao reservatório, que fica na parte de cima da barragem da usina de Igarapava. E olha só, para atraí-los foi construído um equipamento no fundo deste poço que simula as ondas sonoras emitidas por uma cachoeira. É a piracema com uma mãozinha do homem. Na natureza, é o som das cachoeiras que fazem os peixes subirem a correnteza. A usina precisa do rio e precisa da água boa do rio. E os cardumes, eles ajudam nisso. Se você tirar os cardumes, você vai ter problema e pode até perder a geração com isso.
Com a falta do peixe, uma profissão também vai se extinguindo. Essa é uma típica vila de pescadores do Rio Grande, conhecida como Bambu, na cidade de Colômbia, no estado de São Paulo. Uma comunidade cada vez mais difícil de se ver. Aqui moram 15 famílias, mas já foram muito mais. O profissional da pesca, aquele que sobrevive e protege o rio, está desaparecendo. A vida do pescador mesmo que vive da extração mesmo, da extratividade natural do rio, não é uma vida muito fácil. É a fuga, porque os filhos desse pescador vão encontrando outros trabalhos melhores de fazer, talvez registrado numa firma, com garantias melhores. Já não vai procurar a mesma profissão que tinham os pais, né? Quem resiste não se arrepende. Só em Planura são mais de 1000 pescadores profissionais. Como seu Cipriano, 80 anos, pescador à moda antiga. Você chega aqui, você não lembra de nada, esquece de tudo. Esquece de dinheiro, esquece até da mulher em casa. Ou Cosme, que pega peixe até sem querer. Qual que é o melhor peixe? O que é bom pescar aqui no Rio Grande? Que dá mais renda, que sai mais em conta, sai mais caro. Se pudesse pescar. Ó, pescou? Se pudesse pescar, ó o douradinho, ó o dourado. Que é isso? Pegou um dourado. Ó o dourado, ó o douradinho. Fácil assim? Ah, tá vendo? Às vezes dá sorte, né? É um dourado. Mas ele tá pequeno ainda. Tá pequeno, vamos ter que soltar. As garças tranquilas nem imaginam que uma guerra aconteceu bem ali perto. O Rio Grande foi cenário do maior conflito militar do Brasil no século XX. Em 1930, forças paulistas passaram a lutar contra o governo de Getúlio Vargas, que mais tarde se transformaria em uma ditadura. Manter o controle desta ponte no município de Delta era fundamental para os dois lados. Várias batalhas aconteceram aqui e as marcas dos conflitos permanecem até hoje. No livro que resgata a Batalha de Delta e a Revolução Constitucionalista, o escritor descobriu que muita gente morreu ali. Não se trata apenas de uns tiros trocados entre paulistas e mineiros nessa ponte. Aqui houve batalhas, morreram pessoas que nós devemos honrar a memória dessas pessoas que lutaram pela pátria, né? pelo que é mais sagrado, que é a liberdade, né? Outra ponte também precisa de conservação. Por muitos anos, a Ponte de Jaguara foi considerada uma das maiores do mundo sobre água doce. Uma ode ao progresso, que chegava ao Triângulo e ao centro-oeste brasileiro por meio das ferrovias. O Rio Grande testemunhou essa história e agora observa o descaso com o patrimônio histórico. A ponte está em ruínas, assim como a estação de trem em Sacramento. Por ela chegaram milhares de imigrantes. Buongiorno! Os italianos, por exemplo, se deslumbraram com o Rio Grande. Com certeza gostaram muito, tanto é que ficaram, né? E aqui tiveram seus filhos e aqui estamos até hoje. Quem veio de outros países se instalou bem na região. Morar ou ter um rancho às margens do Rio Grande é um privilégio de poucos. Aqui nesta casa, por exemplo, temos um quarto para 6 pessoas. Aqui do lado fica o banheiro e logo aqui a cozinha, onde Dona Sirlene prepara o tucunaré que o filho Pedro pescou. Mas privilégio mesmo tem quem pode sair com a casa para passear pelo Rio Grande. Há quase 10 anos, esta casa flutuante é uma das grandes atrações de Conquista, a terra dos italianos em Minas. Com o motor de barco comum, a casa pode rodar mais de 50 quilômetros num dia, sempre levando mensagens de preservação ambiental. Se a gente jogar lixo no rio, ele vai poluir. Quando daqui a uns anos não vai ter mais. Então a gente não poluir o rio, ele vai estar sempre aqui. Quando a gente quiser vir, pode vir.